Oi pessoal, eu sou a Vivi da Estante Inquieta e hoje eu vou falar com vocês sobre O Velho Mar de Ernest Hemingway. Esse autor americano escreveu o livro em 1952 e o livro foi tão bom que 2 anos depois ele conseguiu o Prêmio Nobel de Literatura por essa obra. Isso é fantástico. Ele também morou em Cuba por 10 anos com a mulher dele. E dizem que ele pescava, que ele era também pescador. Então ele conhecia muito bem as terras ali, né, o mar caribenho, vivia por ali em Havana, e não é por acaso que o livro se passa justamente nesse cenário. Há quem diga, inclusive, que o autor ele fez um paralelo com o que estava acontecendo na vida dele e acabou colocando isso no livro, mas isso não é muito confirmado, não. Isso porque depois de editar e publicar um livro chamado Por que os Sinos Dobram, o autor teria passado por um momento de falta de inspiração. E O Velho Mar seria uma tentativa de reflexão, ou provavelmente da descrição do que ele estava vivendo, não sabemos. O que nós sabemos é que durante as entrevistas ele descreve uma única coisa: gente, vamos parar com o simbolismo, o velho é o velho, o mar é o mar. É por aí que a gente vai. Mas quero começar a história dizendo o que acontece nesse livro, porque é um livro curtinho, com uma narrativa simples, fácil de ler em um dia, por isso eu super recomendo, mas tem uma profundidade absurda. A história se passa, né, como eu já disse, em Cuba, numa vila de pescadores. Nós vemos o velho Santiago, que está ali 84 dias sem conseguir pescar nenhum peixe, e por isso a vila considera ele uma pessoa muito azarada. Então, eu percebo ali que ninguém fala muito, ninguém dá muito crédito a ele, porque imagina um pescador que não pesca, né? 84 dias é muito tempo para você ser um pescador e ficar sem pescar nada, né? Principalmente porque eles viviam disso, viviam da pesca. Então, ele tem ali já uma solidão dentro da própria comunidade dele por ser considerado azarado. A única pessoa que visita ele, que, enfim, acaba tendo algum tipo de relacionamento com ele, é o menino, que é aprendiz. E esse menino, ele leva comida para Santiago, leva jornal, assiste jogo com ele, faz uma certa companhia, o velho. E isso porque ele gosta muito do velho, e o velho gosta muito dele. A gente vê uma relação de respeito entre ambas as partes, uma relação até de admiração, porque o menino quer muito aprender com o Santiago, mas os pais acabam não deixando ele ficar na pesca devido à má fama do Santiago. Pois é, então o que acontece? O pescador vai comer, dormir, com a intenção de ir enfrentar o mar no dia seguinte e pescar. Agora o leitor acompanha uma saga, Santiago indo ao mar para pescar esse grande peixe que ele tem na mente, revela algumas coisas interessantes para a gente. A primeira é que ele fala muito sozinho devido à solidão. Nós vemos ele falando com o peixe, com as aves, com a própria mão. Então, imagino eu que seja uma coisa muito normal para quem fica muito tempo sozinho, sem falar com ninguém, e o pescador passa muito tempo no mar. Ao mesmo tempo, Santiago revela um conhecimento profundo do mar, das árvores, dos aves, do peixe, da própria rede, das iscas, ele vai falando sobre as iscas. Então, mostra ali uma pessoa muito experiente, apesar da idade. Eu preciso fazer esse contraste porque é muito importante na história. O autor descreve Santiago como uma pessoa, né, naturalmente velha, e com a pele enrugada, com o cabelo branco, já cansado, né, devido à fome, à velhice, né, a vida muito simples de pescador, porém os olhos vivos e azuis da cor do mar. Isso contrasta justamente com essa solidão, mas ao mesmo tempo essa experiência absurda que ele tem de pescaria, de fazer tudo o que ele faz. Para mim também foi muito interessante fazer esse contraste, porque nós vemos um velho muito resiliente, muito esperançoso, muito confiante que alguma coisa positiva vai acontecer com ele. Quando ele sai, né, ele não sai com raiva da vila por ter, enfim, achado ele um azarado ou nada disso. Ele sai confiante de que ele vai conseguir fazer alguma coisa boa. A história é linda,
E o tempo que ele passa ali no mar faz a gente refletir muito sobre a vida. É uma história de reflexão, uma história que fala muito sobre solidão, provavelmente você já notou isso. Mas o que se passa, na verdade, é um desfecho um pouco diferente do que a gente imagina. Ele consegue, de fato, pescar, né, esse peixe pesado, acho que tem quase 700 quilos, é, e ele começa a conversar com o peixe. O peixe é muito inteligente, né, ele foge das iscas, ele consegue fugir, né, da tentativa de ser capturado, mas por fim ele é capturado e mostra uma relação de respeito entre o Santiago velho e o peixe. Não só pelo peixe ser esperto, ser inteligente, ser sagaz, ele é rápido apesar do peso, né? Então mostra pra gente ali uma coisa que ele está querendo muito conseguir, mas que ao mesmo tempo é muito difícil e ele respeita isso, né? Essa dificuldade e essa agilidade, essa esperteza do peixe. Porém, nesse momento, Santiago já está falando com o peixe, com a ave, com o céu, com o sol, com tudo. Então, é uma experiência super interessante. Ele consegue voltar para a vila. Só que quando ele está voltando, o barco dele é atacado por tubarões. E os tubarões fazem o quê? Comem o peixe. Quando Santiago chega à vila, ele chega bem com o barco, porém com apenas a carcaça do peixe. E isso é assim sensacional para o final da história, porque faz a gente refletir bastante sobre coisas que a gente quer muito, que são muito difíceis, que a gente está muito confiante que vai conseguir, porém não consegue. Não tem como terminar o livro questionando se Santiago fracassou por não ter conseguido capturar e levar o peixe à vila, ou se ele, na verdade, foi vitorioso por ter lutado com um peixe tão pesado, tão esperto, e ter passado todo esse tempo sozinho e ainda ter conseguido voltar vivo. Eu não sei como você vai encarar o final desse livro, mas é de fato um livro que vale a pena a reflexão. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou e você viu até aqui, já sabe, comenta aqui embaixo, dá seu like e compartilha para todos os seus amigos. Volto breve.